se não fosse pelo Flávio Bolsonaro, o Brasil estaria formal e diplomaticamente abandonado. Nenhuma autoridade de nenhum poder se apresentou. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. O único caminho processual para contestação desse relatório é o do envio de comentários oficiais ao ISTR. E quem diz isso não sou eu. Está na citação deles. Leiam vocês, está na página deles. Para garantir a consideração, as pessoas interessadas devem submeter pedidos de comparecer à audiência, juntamente com o resumo dos depoimentos, até 22 de junho de 2026. Os comentários por escrito devem ser enviados até 1º de junho de 2026. Está escrito. E não tem nada dito que governos não possam ou não devam participar. Aliás, é o contrário. O normal, nesses casos, por razões óbvias, é que os governos envolvidos enviem responsáveis para participar dessa discussão. O processo é formal e a maneira de participar desse processo é apenas essa. Novamente, quem diz isso não sou eu, é o histórico do STR. Vejam, por exemplo, o caso em que o México participou de uma audiência pública sobre a mesma seção 301 através do seu representante legal para comércio internacional, Salvador Berrá. O mesmo, por exemplo, ocorreu com a Costa Rica. O mesmo ocorreu com a Tailândia. A participação é formal, mas é claro que há conversas de bastidores, tanto da parte do governo Lula quanto da nossa parte. Vocês acham que eu estava fazendo o quê? Passeando em Washington? Mas deixar de contestar formalmente as tarifas através do processo formal é mais ou menos assim, doutores que estão nos assistindo. É como se um advogado perdesse o prazo, deixasse de apresentar uma petição, porque ele diz que está conversando em paralelo com a secretária do juiz. Tem autos esse processo. E nos autos desse processo, as únicas coisas que existem e que são registradas são aquelas que foram protocoladas. E a verdade é que o governo Lula não apresentou absolutamente nada. Aliás, se não fosse pelo Flávio Bolsonaro, o Brasil estaria formal e diplomaticamente abandonado. Nenhuma autoridade de nenhum poder se apresentou. E a razão para isso é muito simples. E eu tenho repetido ela inúmeras vezes, já falei isso em entrevistas. O que o Lula quer é que o Brasil seja tarifado e que as pessoas de bem se ferrem, porque ele entende que isso é eleitoralmente positivo para ele. Ele está cavando a falta. A coisa é tão escrachada que você não precisa ser um grande analista para perceber. Olha o que está acontecendo. O Lula não responde, não manda pessoas, etc. O governo também é uma postura hostil aos interesses do hemisfério ocidental sempre. E aí você vem, volto a dizer, está aqui na pauta agora, o secretário do Tesouro do Brasil anunciando emissão de títulos brasileiros em yuan. O ministro da Fazenda, Dário Duriga, visitando a China para discutir novos investimentos. Ou seja, ir para os Estados Unidos para proteger o setor produtivo de tarifas, não. Vamos fazer o seguinte, em vez de ir para os Estados Unidos para tentar apaziguar os caras e chegar a um acordo no país que mais faz investimento estrangeiro no Brasil, não, deixa eu provocar os caras. Vamos xingar o Marco Rubio. Vamos xingar vamos xingar o Trump. Vamos emitir título em moeda chinesa. É óbvio que é uma provocação. Sobre o Marco Rubio teremos novidades, tá? Eu acredito que amanhã teremos novidades. Vou falar nada. Mas a imprensa não vai poder ignorar determinadas coisas. Agora, vocês imaginem, se o governo Lula estivesse agindo com o mesmo empenho para impedir as tarifas e proteger o setor produtivo brasileiro, que eles tiveram, por exemplo, para fazer lobby para os traficantes e protegê-los da designação de organização terrorista. Se o empenho fosse mesmo, o Brasil tinha um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Cadê o meme dessa história? Olha aí.
Proteger o Brasil de tarifa. É isso. Se o empenho fosse o mesmo, o Brasil já tinha um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, mas a verdade é que o Lula se dedica mais a proteger os meninos dele, os traficantes do Comando Vermelho do PCC, a proteger o Alexandre de Moraes na corte da Flórida, na Flórida. Ele não está nem aí para quem trabalha e para quem sustenta o Brasil nas costas. O que aconteceu? Só que o Lula achou que que ele não ia participar e que a gente ia jogar parado. Not on my watch. Não comigo, filhão. Vocês imaginem o nó na cabeça do governo Lula. Eles ficaram revoltados, foram pegos de calça curta. E também da própria imprensa. E eu tenho falado isso. É uma discussão que eu tenho tido com a campanha do Flávio, que as ações precisam ter forma, precisam ter imagens. A coisa precisa ter... Essas coisas têm peso. Vocês imaginem as notícias o Flávio dominando o noticiário, mostrando o Flávio, por exemplo, nas próximas semanas vai estar lá a imagem, não sei se vai ser televisionado a fala, mas vai estar lá a fala dele na porta do prédio do representante comercial lá da Câmara de Comércio, mostrando ele coletiva de imprensa. O assunto vai ser dominado pelo Flávio, defendendo o Brasil contra as tarifas e cobrando o Lula que se omite, o Lula na defensiva, dizendo, não, estou tendo reuniões, etc. A estética da coisa importa. Porque se as tarifas forem aplicadas, e eu continuo achando que isso é altamente improvável de acontecer antes das eleições, mas caso isso aconteça, o Flávio fica na posição de dizer que ele fez o que pôde para evitar e mitigar uma narrativa e mitigar uma tarifa do Brasil. Ao mesmo tempo que ele ganha a possibilidade de dizer que o Lula não fez nada. Com fatos. Que eu disse, a objeção a uma narrativa poderosa é expor os fatos, mas você tem que saber expor a verdade. Por outro lado, se as tarifas não forem aplicadas, que eu volto a dizer, na minha opinião, é o cenário mais provável, pelo menos até as eleições, a vitória é exclusivamente do Flávio. E vai ter muito material visual. Se isso for trazido pelo Lula num debate, o argumento contra é matador. Com fala, com entrevista, com fotos e por aí vai. Então, o Flávio está fazendo esse trabalho de apresentação técnica. Vai ter reuniões. Também tem um trabalho de bastidores sendo... Eu não estava em Washington, volto a dizer, passeando. A minha tese central tem sido de que as tarifas são um remédio inadequado para as reclamações legítimas do governo dos Estados Unidos, assim como o Flávio está dizendo. É verdade que o Brasil tem problemas de corrupção, como diz o USTR. É verdade que o Brasil é protecionista demais. É verdade que nós temos problemas graves de censura. Mas as medidas adequadas não são tarifas. Quais são as medidas adequadas? Ora, a sanção aos indivíduos. Então, melhor ainda será se as tarifas não só não forem aplicadas, mas, além disso, outras medidas alternativas forem adotadas, como a volta da Magnitsky. Vocês percebem que é o mesmo ciclo de argumento pelo qual eu já tive que passar um ano atrás? É o plano. Imagina se dá certo e a gente tem a volta das sanções. Seria muito bom para o Flávio. Mas será que as sanções têm como voltar? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente do grupo
que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.